Amigos queridos, muito boa noite para todos. Prazer estarmos aqui mais uma vez, mais uma semana, para a gente estudar junto. Agora Teresópolis já está com um pouco mais de cara de Teresópolis, está vendo o pessoal de casaco assim, já começa a ficar com cara de Teresópolis. Isso aqui é bom. Mas temos o nosso palestrante aqui que está, como sempre, sem casaco. Só para deixar vocês adivinharem quem é o nosso palestrante hoje. Hoje é o Breno que está chegando. Já até pedi ao Moreno, também está fazendo aí concorrência contigo aí, Breno. Ele vai dividir contigo? Então, tá bom. Amigos, só uma brincadeira. Breno, nosso grande amigo ali, está vindo aí do Rio mais uma vez para nos ajudar aí com o tema aí do estudo. E é sempre uma alegria aí recebê-lo. Vamos ler, como sempre, uma página aberta ao acaso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o livro, escolhi hoje, o Ceifa de Luz. É a página de número 15, Conquista da Compaixão. O epíteto é de Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Esse é o trechinho curto de Paulo. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Vamos orar, amigos. Senhor Jesus, inspirados por essa página que nos leva à reflexão, do autodescobrimento, daquilo que somos, nós te rogamos que tu possas multiplicar em nosso coração a compaixão. Ao sentir a dor do outro, ao sentir no frio aquele que não tem o cobertor, a sentir nas incompreensões, nas discussões, aqueles que não têm o alicerce do teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a construir a compreensão, não daquele que dá aula, mas daquele que aluno aprende uns com os outros. Ajuda-nos na noite de hoje, igualmente a refletirmos no tema que o nosso querido amigo Breno nos trará para a reflexão e que possa ser o alicerce para uma construção de uma base que nos leva sempre a sermos pessoas melhores. Fica conosco, querido amado mestre, agora e sempre. Que assim seja. Breno, contigo, amigo. Boa noite a todos.
só para testar mesmo o microfone. Agora vai, oficialmente. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, voltar a essa casa. Uma casa que com tanto carinho abre as suas portas nessas noites de sábado, para que aqui nós venhamos e nos encontremos com esse propósito que nós temos e que talvez nem saibamos qual seja. Ao sairmos de casa numa noite fria, gostosa como essa, nós muitas vezes não temos ideia de que nós estamos indo a um local que pode nos ajudar a buscar aquilo que nós temos procurado há milênios. Talvez nós não saibamos, mas nós estamos aqui em busca de felicidade. Nós estamos aqui em busca de uma ressignificação do que o conceito de religião e de evangelho significam para nós. Porque talvez até hoje nós tenhamos visto o evangelho apenas como uma palavra que poderia nos ajudar nos momentos de dor, uma palavra de conforto, uma palavra para aquele momento em que nós estamos atordoados e que nós podemos recobrar as nossas esperanças ou pelo menos o nosso equilíbrio quando temos contato com ela. O evangelho também serve para isso, mas não somente para isso. O evangelho tem como uma característica principal ser para nós um grande manual de vida. E se nós aprendermos a usar esse aparelho que nós recebemos para a encarnação, através desse manual, nós seremos muito felizes com ele. A razão maior das nossas infelicidades na atualidade é o mau uso que nós fazemos das oportunidades que nós temos com esse aparelho, chamado corpo físico. E aí, muitas vezes nós vamos ao evangelho, mas numa forma de desespero, de acalmar os nossos corações, de vermos uma tentativa de esperança. Mas o evangelho pode ser profilático. O evangelho pode ser realmente algo que venha evitar que nós tenhamos o sofrimento, ou, ainda que venhamos a tê-lo, que nós saibamos entendê-lo, e nós saibamos que ele não é nos colocado apenas com o título de sofrimento. Ele é muito mais uma lição grandiosa para que nós sejamos espíritos melhores, espíritos mais felizes. Mas nem sempre nós entendemos e é natural que isso aconteça. Eu sempre que falo sobre doutrina espírita, seja qual for o tema dentro da doutrina, eu gosto sempre de lembrar quem somos nós. Os nossos irmãos espirituais deram, através dos médiuns que trouxeram as mensagens a Allan Kardec, informações que nos dizem que nós somos espíritos que ainda nos encontramos habitando apenas um planeta que está na segunda categoria de mundos habitados, em um grau que vai de 1 a 5 na evolução, e isso falando daqueles mundos que esses irmãos espirituais conhecem. Nós temos até uma ilusão de entender que todos os espíritos que deram informações a Kardec, que todos os espíritos que se comunicaram para a composição da doutrina espírita, eram espíritos já crísticos, espíritos divinos, eram auxiliares diretos de Deus. Evidentemente que o são, mas eles estão longe de ser espíritos nas últimas categorias de desenvolvimento. Eles são bem mais desenvolvidos do que nós, o que não representa muita coisa, de acordo com o nosso desenvolvimento. Então, eles têm total condição de nos dar informações que para nós ainda são muitas vezes inalcançáveis. Porém, é importante nós sabermos que eles talvez ainda tenham muitas limitações também. Então, se eles nos falam que nós estamos na segunda categoria de mundos habitados, ou seja, num planeta que é considerado provas e expiações, em uma lista que começa com planetas primitivos e os tem logo depois, nós temos que observar que nós ainda estamos bem no começo da caminhada e, por isso, temos que aceitar essas limitações. Temos que aceitar que nós ainda temos um caminho enorme a seguir e temos que entender que nós, muitas vezes, não compreendemos o papel da dor na nossa vida. Vergonha nenhuma isso. Entender que nós não compreendemos a obra divina em nossas vidas não é vergonha. É simplesmente falta de amplitude. Quando nós chegamos até uma casa que conversa conosco seriamente sobre o Evangelho de Jesus, nós estamos buscando isso, ampliar horizontes, conhecer a verdade e nos libertarmos. Liberdade, sinônimo de felicidade. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós, mesmo que não saibamos, estamos lutando por liberdade. Estamos lutando pelo conhecimento de nós mesmos, para que isso nos traga a felicidade
não somente a alegria passageira que o mundo material é capaz de nos proporcionar. Hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre... É um tema que não é nada novo. É um tema que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre esse tema em estudos, em casas espíritas, até mesmo em palestras e outras correntes religiosas, inúmeras vezes. Talvez aqueles que vieram de outras correntes religiosas, como a própria Igreja Católica, já tenham ouvido essa lição inúmeras vezes. Então, o que eu quero fazer aqui, talvez não seja só ser mais um falando sobre o mesmo. A gente vai tentar trazer algumas ideias sobre a parábola do semeador. E, a princípio, a gente pode ter uma ideia de que, meu Deus, essa parábola eu já conheço. Eu sei que talvez nem todos aqui tenham a parábola fresca na cabeça, é por isso até que eu quero dar uma repassada nela. Mas, antes disso, a gente não veio trazer uma resposta conclusiva para o que Jesus quis dizer com a parábola do semeador. Longe disso, não temos condição para isso. Nós não viemos aqui trazer uma definição sobre o que é cada um daqueles terrenos e etc. Não, nada disso. A gente veio trazer, como sempre, a proposta, não a resposta. A proposta de reflexão e, principalmente, que nós tentemos entender como isso faz parte da nossa vida. Porque nós estamos falando de algo que foi dito há quase 2000 anos atrás. E, normalmente, coisas que são ditas há tanto tempo se perdem, a menos que elas sejam extraordinariamente importantes para a humanidade. Se este ensinamento não se perdeu, ele tem uma importância. Só por aí a gente, por lógica, já imagina que a gente precisa conhecê-lo. Não só ouvir falar sobre ele, a gente precisa conhecê-lo, porque se ele está há tanto tempo entre nós, se ele faz parte da nossa existência, ainda mais sabedores que somos de que somos reencarnantes, se esse ensinamento nos acompanha a tantas vidas na Terra e a tantas voltas ao plano espiritual, ele precisa ter alguma relevância para nós. E ainda mais como nós pensamos que se nós nos colocamos em um local, como essa casa, por exemplo, e tantas outras, que fazem esse trabalho de divulgação do Evangelho, onde se falará sobre essa parábola, é porque nós ainda temos algo a tirar dela. E pode ser que seja a nossa libertação. Ou, pelo menos, um grande caminho, um grande passo para que ela aconteça. Então, a ideia nossa é conversar sobre essa parábola. Entender o que ela pode estar fazendo por nós. E, até durante aqui a nossa conversa, até vou dar algumas oportunidades para que vocês possam responder. Você que está aí em casa nos assistindo, pode comentar também. No seu espacinho aí, na sua caixa de comentários, você pode comentar. Você pode, na hora que eu fizer as perguntas aqui, você pode escrever lá e depois... alguém da casa vai lá responder, se quiser pode mandar para mim os comentários, não tem problema nenhum. Mas participe, dê o seu like. Se quiser dar o dislike também. É melhor não falar sobre essa hipótese. Mas enfim. Bem, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. Então nós estamos aqui falando sobre essa questão da parábola do semeador. Eu imagino que muitos aqui já tenham na cabeça. Eu vou só fazer um resuminho rápido aqui para que nós possamos entrar diretamente na discussão. É aquela história que Jesus conta sobre o semeador que saiu com um saquinho de sementes pelo caminho e jogando sementes. E ele joga essas sementes em vários tipos de terreno. Ele joga no terreno pedregoso, ele joga na beira da estrada, ele joga no terreno espinhoso, ele joga, enfim, em vários terrenos até que ele encontra lá o terreno fértil. Essa parábola, tá? Eu vou até convidar vocês depois a ler. Você que está aí em casa, por exemplo, você pode pegar o Evangelho você pode pegar o próprio Evangelho digital aí no seu aparelho de telefonia celular, pode abrir e vai acompanhando a parábola aí para que você até veja, se a gente está falando algum absurdo aqui ou não. Mas, algumas partes dessa história me chamam a atenção. E talvez nem sejam essas partes que todo mundo gosta de se ater nos comentários, que são os terrenos, as sementes, etc, etc. Mas eu não sei se vocês alguma vez repararam que a narrativa, pelo menos no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, tá? Essa narrativa começa lá da seguinte maneira: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia.
Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia, e aí ele vai começar a contar a parábola do semeador. Mas essa parte, essa introdução que foi contada aqui no Evangelho de Lucas sobre essa história de Jesus, sobre essa parte da caminhada de Jesus entre nós, me chama a atenção porque quando esse preâmbulo, né, é feito, a gente percebe o que é realmente o trabalhador que otimiza o seu tempo, né? Reparem como é emblemático, como é simbólica a narrativa. Jesus estava sentado numa praia, tá? Aí a gente está falando lá do que era chamado de Lago de Genezaré, que para muitas pessoas era um lago. Na verdade, a gente sabe que é o Mar da Galileia, né? Mas o Lago de Genezaré, chamado assim, era porque as pessoas não tinham a noção de mundo que nós temos hoje. Hoje nós temos agora em curso uma expedição à Lua, de onde os nossos queridos irmãos astronautas podem ter uma visão de todo o planeta Terra, tirar fotos, satélites, e mesmo que ainda que não estivessem na nave espacial tirando fotos, nós temos satélites em órbita no nosso planeta que nos mandam atualizações frequentes sobre o nosso planeta. Então nós sabemos exatamente como ele é formado, nós sabemos exatamente o que são os continentes, quanto de água existe, nós temos uma noção bem apurada do que é o planeta Terra. Na época não tinha isso, gente. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Na época, as pessoas olhavam para aquele mundo de água ali, né, mas viam uma outra margem ali perto, e elas falavam, o Lago de Genezaré, né? Eu costumo até dar um exemplo, né? Se vocês tiverem o prazer de, ou tiverem a possibilidade, eu não sei se é o prazer, mas tiverem a possibilidade de descerem a serra aqui, irem à cidade do Rio de Janeiro, vocês vão se deparar, por exemplo, com aquela parte ali do Leme, da Urca, né? De um lado ali tem o Leme, do outro lado tem a Urca, que quando a gente olha de um lado, a gente consegue ver ali o outro, né? Então, para muitos naquela época, talvez, se Jesus estivesse sentado ali na praia de Copacabana, na praia do Leme, eles diriam que ali, a Baía de Guanabara, né, parte do Oceano Atlântico, era um lago. Para eles, aquilo ali talvez se formasse um lago. Imagino que seja menor ali, aquela área de Genezaré, né, do lago ali de Genezaré, mas é basicamente a mesma coisa. Por falta da noção de geografia, por falta da noção exatamente de onde eles estavam, né, dessa percepção mais ampla do que era o território, o terreno ali, eles chamam de lago. Mas o que importa talvez não seja nem isso. O que importa é que Jesus foi ali para a praia naquele momento e ele está quieto lá. De repente, né, como eles falam aqui, de repente uma multidão se aproxima de Jesus. Ele já era conhecido ali nas redondezas, né? O nome de Jesus já circulava como um grande pregador, como uma pessoa que tinha algo realmente a dizer, e as pessoas, quando sabiam que Jesus estava em algum local, já corriam todas para ali, né? E quando nós estamos falando de multidão aqui, gente, é importante a gente imaginar que talvez nós estejamos falando de 300 pessoas no máximo. A gente está falando de uma população do planeta infinitamente menor do que os 8 bilhões de pessoas quase que habitam a Terra na atualidade. Então, quando nós estamos falando de multidão, o que é uma multidão? Naquela época, até o número 40 era representativo de algo assim, fora da contagem, né? Então, é importante a gente pensar como era na época. É importante a gente mergulhar um pouquinho na história e tentar visualizar o que era essa multidão. É Jesus ali na praia, descansando, ou então contemplando, ou nas suas orações com o Pai, e de repente começa a juntar aquele pessoal ali. Jesus talvez tenha sido o primeiro influencer ali dessa nova era, né? Então começa a juntar aquelas pessoas, começam a se juntar aquelas pessoas do lado de Jesus, e o que faz Jesus? Quando, imaginemos aqui, nós estamos naquele dia de descanso, nós estamos naquele dia em que nós queremos um pouco de paz e nós vamos ter o contato com a natureza. Nós vamos aqui para a serra, né, para alguma trilha muito isolada aqui, um lugar mais tranquilo, né? E de repente alguém nos vê lá e fala, lá, é o cara que frequenta lá o Deolinda Amorim, vamos lá. E aí começa a vir uma pessoa, 2, 3, e aí o negócio começa a se espalhar. Hoje eles mandam mensagem pelo aplicativo, né? E aí começa todo mundo a ir lá onde você está. O que a maioria de nós faria, talvez, né? A maioria de nós fala, ai gente, que saco, pô, tô aqui no meu dia de folga, ai, me deixa, hoje é fim de semana, não quero falar com ninguém, não. E Jesus, extremamente receptivo.
Jesus, naquele momento em que talvez ele até quisesse descansar um pouco, refletir um pouco, né? Começa a ver aquelas pessoas se juntando e ele pensa, não dá para perder a oportunidade de ensinar. O mandato de Jesus, né, do ensinamento de Jesus foi muito curto. Jesus teve 3 anos para falar tudo o que ele falou, e olha que o trabalho otimizado que ele fez, porque em 3 anos ele deixou mensagem para 2000. Então a gente passa 30 anos falando e se perguntar quem gravou alguma coisa do que a gente falou na nossa vida, nada, né? Se é que a gente falou alguma coisa útil até hoje. Mas enfim, a gente tem Jesus ali naquele momento, se dispondo a ensinar aquelas pessoas, e de tal forma que ele se coloca num barco. Para que ele se coloca num barco? Aí muita gente fala, fugindo da multidão. Não, pelo contrário. Ele se coloca num barco para que ele pudesse se afastar um pouco da margem e para que todos conseguissem ouvi-lo. É aquele tal cone de amplitude sonora, né? Então é a mesma coisa. Eu estou aqui falando, vocês estão espalhados aqui e todos conseguem me ouvir porque eu estou centralizado. Então Jesus busca essa técnica de oratória, né? Ele vai ali para o centro, ele pega aquela barca, né? Se afasta um pouco e as pessoas se juntam ali a ele e começam a ouvir o seu discurso. Então isso já é simbólico, isso já é representativo da disponibilidade daquele espírito em se doar. Cadê isso em nós hoje em dia, né? A gente não precisava nem entrar na questão da parábola, a gente só podia parar aqui e já pensar, puxa, mas será que eu estou disponível para aqueles que querem conversar comigo? Será que eu estou com o meu ouvido aberto e com o meu coração aberto para aquelas pessoas que estão precisando, que estão necessitadas de uma conversa? Ou será que eu olho aquela ligação e falo assim, não tenho paciência não, não vou atender não, que gente chata, meu Deus do céu. Ou será que a gente está naquela situação de que a gente vê lá uma mensagem, né? Aí a gente dá aquela roladinha naquela barra do telefone que mostra, ela está dando o nome do fulano e fala, não vou nem abrir o aplicativo de mensagem porque vai aparecer lá que eu estou online. Aí a pessoa vai falar depois, você estava online, não me respondeu? Não, vou dizer que eu estava dormindo, o telefone desligado, alguma coisa do tipo, depois eu respondo. Agora não estou com paciência não. Então nós, muitas vezes não estamos dispostos, que é o básico, para que a gente possa ensinar alguma coisa para alguém, ou para mesmo que a gente possa aprender alguma coisa com alguém. A primeira lição que a gente talvez poderia começar a pensar seria na nossa disponibilidade, né? Se a gente realmente tem essa possibilidade, se a gente já alcançou mesmo a condição de nos isolarmos, de não querermos contato com pessoas e que a gente simplesmente possa ficar ali quieto e, não quero, me deixa descansar, né? Então Jesus está aqui nos dando essa primeira lição, que é logo na introdução à parábola, né, no preâmbulo que é feito a contagem dessa história, já é mostrado que para que nós tenhamos o aprendizado, seja para nós ou seja que nós tragamos esse aprendizado a alguém, é importante estarmos disponíveis. É importante que nós estejamos de boa vontade. E aí boa vontade é fundamental, porque não adianta a gente falar, fala, o que é? Né? Ou então a gente está do outro lado digitando mensagem e fala, não acaba não, gente, pelo amor de Deus. Vai mandar um textão, meu Deus, vou ter que ler isso tudo. Áudio! Mandou um áudio de 5 minutos, mas não vou ouvir isso de jeito nenhum. Então a gente... Eu sei que vocês estão rindo, gente, porque vocês já passaram disso, vocês não fazem mais isso, né? Então... Não é verdade? Mas vocês ficam com dó daqueles irmãos lá fora que já não são espíritas, que não conhecem Jesus, que não conhecem a passagem do semeador e que, né, ficam fazendo essas coisas, despachando as pessoas que buscam um aprendizado com vocês ou que querem trocar uma ideia simplesmente, né? Mas, graças a Deus a gente já passou disso, a gente já tem essa disponibilidade, a gente já fala com as pessoas, a gente ouve, vê um áudio, a gente fica feliz, opa, alguém quer falar comigo, 5 minutos, que delícia! Né? Então, eu sei que a gente faz isso já. Bom, já passamos pelo primeiro estágio. Ótimo, isso é muito bom. Mas pensa, isso tem a ver com disponibilidade, isso tem a ver com amor ao próximo, isso tem a ver com caridade. É isso que a gente precisa pensar. A gente tem que refletir sobre isso. Quando nós encontrarmos ou quando nós percebermos que os nossos irmãos lá fora estão fazendo isso, é bom a gente dar um toque. Olha, não
dá uma atenção, né? Fala com a pessoa de repente está ali agoniada, quer contar alguma coisa, quer, né, abrir o coração e ela não está encontrando um canal, né? Então, poxa, vamos fazer essa caridade pelo menos, né? Nem que seja por caridade, mas disponibilidade. Vamos entrar na barca e afastar um pouquinho da margem para ouvir aquelas pessoas e para falar um pouco para aquelas pessoas também, né? Então, essa primeira parte tem muito a ver com isso, que talvez a gente tenha percebido ou esteja percebendo que está faltando um pouco no mundo hoje em dia, né? Essa disponibilidade, esse amor de você olhar para o próximo e pensar, puxa, ele pode ser que eu, em 2 minutos aqui, ou 5 do áudio, eu resolva o problema dessa pessoa, ou ajude essa pessoa a encontrar a solução, pois todas as soluções estão dentro de cada um, né? Então, talvez só de ouvir é verdade, a pessoa está falando, e só de falar ela consegue organizar os seus pensamentos e encontrar a sua solução. Então, acho que a palavra, já repeti várias vezes a palavra disponibilidade, por isso, porque é uma coisa que a gente pode desenvolver. Se a gente não consegue desenvolver outras, né, que talvez sejam mais demoradas, a gente pode começar por essa, pela disponibilidade, porque ela vai nos testando nas outras, na paciência, na tolerância, no entendimento, na compaixão. E aí a gente vai, sim, isso é o quê? Né? A gente vem para a Terra para evoluir, não vem? Está lá no Livro dos Espíritos. Então, se a gente vem para evoluir, a gente vai saber que nós precisamos nos expor a esses exercícios e que muitas vezes nós vamos falhar. Mas a gente não pode parar de exercitar só porque sabe que vai falhar. Sabe aquela coisa da preparação para uma maratona? Uma maratona são 42 quilômetros, 195 metros de distância. Lá no Rio, a gente costuma marcar o seguinte, é sair da Praia do Recreio dos Bandeirantes e chegar no Aterro do Flamengo, no Museu de Arte Moderna, correndo. Tá? Então, assim, é óbvio que se nós aqui formos correr a maratona, eu até tenho tentado, esses últimos 195 metros está difícil para mim, mas 42 quilômetros está tranquilo. Mas se nós tentarmos, é óbvio que o nosso treinamento, né, se nós formos bem assessorados no nosso treinamento, ele não vai começar com uma pessoa nos mandando correr os 42 quilômetros. Vai começar com 2, talvez, com 1, dependendo da nossa condição física atual, com 50 metros, 100 metros, não sei. Mas cada um vai correndo até onde dá. E até que nós façamos aquele primeiro trecho do treinamento com facilidade, não haverá um aumento. Quando nós já estivermos bem naquele primeiro quilômetro, talvez o nosso treinador vai nos mandar correr 2. E daí por diante, de 2 para 4, de 4 para 8, né? E a gente vai treinando. Se a gente pensar assim, nossa, eu tenho que correr 42, estou correndo só 2, vou desistir, a gente nunca vai alcançar o final. Então, mesma coisa, se a gente está tentando exercitar essa questão da disponibilidade, nós paramos, por exemplo, na paciência, hoje eu não estou com... Ok, deu a primeira tentativa, já viu que a paciência vai ser um empecilho, vamos trabalhar isso, mas o que está faltando então para que eu tenha um pouco mais de paciência? Deus já me deu exercício, já me deu um áudio de 5 minutos, agora eu preciso ver como é que eu faço para fazer esse exercício se consolidar em mim como um aprendizado. E aí é cada um, gente, é a terapia de cada um consigo mesmo. Mas a gente precisa se dedicar a isso. A gente não pode simplesmente se entregar à correria do dia a dia, não tem tempo, aquele áudio ficou lá, agora também já não ouvi naquela época, não vou ouvir mais não e tal. E a coisa vai ficando, vai passando. E a gente não vai atingindo o objetivo da encarnação, que é a melhoria das pequenas coisas do dia a dia. Nós talvez não estejamos aqui para fazermos grandes obras. Talvez nenhum de nós aqui, pelo menos falo por mim, talvez nós não tenhamos encarnado com o objetivo de sermos grandes missionários reconhecidos por gerações e gerações, séculos e séculos, por causa daquilo que deixamos. Talvez a nossa obra seja dentro de nós ainda, não seja para fora. Talvez a nossa grande obra seja a mudança de nós mesmos. E a gente está aí pensando que a gente tem que fazer, espalhar, não sei o quê. Mas, enfim. Voltando à questão da parábola do semeador, né, é bem interessante, porque lá, num outro evangelho, agora, no evangelho de Mateus, deixa eu passar um pouquinho aqui. Aqui. No evangelho na verdade, é o evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, né?
aí começa como se fora uma explicação da parábola do semeador, né? Então a gente vai ter lá o Evangelho de Lucas mostrando a parábola, e aí vem em Marcos como se for uma explicação da própria parábola, né? E aí vem o texto, né, no versículo 19, ele começa assim: ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E, linguagem da época, Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. E aí a gente começa, né? Lembra que eu falei para vocês que a parábola do semeador conta a história de uma pessoa que saiu com um saco de sementes a caminhar, e durante a sua caminhada ela pegava as sementes e atirava em vários locais. Esses locais eram compostos de terrenos com características diferentes, né? Então ele fala aqui desse primeiro tipo de terreno, né? Que é aquele que semente que caiu à beira do caminho. Eu não sei se vocês já repararam, né? Hoje em dia a gente vive muito essa época do asfalto e etc. Mas quem já teve a oportunidade de ir aí ao campo, né? A fazendas e etc. E até mesmo, talvez, aqui em Teresópolis vocês consigam encontrar isso. Aquelas estradas que são de barro, né? O local onde o carro passa está sempre muito remexido, até quando chove vira aquele lamaçal e tal. Mas a beirada do caminho, não, ela é sempre muito dura. É uma terra bastante dura. Até se você pegar um instrumentinho, uma pazinha, alguma coisa e tentar cavar ali, você vai encontrar dificuldade. E aí a terra vai se comprimindo ali na lateral e ali não vai tendo movimento, ela vai secando, vai endurecendo e ela vira algo impraticável para qualquer tipo de plantação, né? E ele diz aqui que existem pessoas, né? Existem os corações que, aí na forma metafórica, né? Existem os corações que se assemelham a essa beira do caminho. Eles são tão endurecidos que quando a semente, que nesse caso aí seria o evangelho, né, o ensinamento de Jesus, é atirada, ela fica ali. E aí quando vem logo a primeira tribulação, as sementes são levadas. Aí vem o Satanás, que eles chamam, né, e chega ali e já tira tudo aquilo ali e leva, né? Então a pessoa ouve falar sobre religião, religiosidade, Jesus, Deus, ou até outros espíritos que vieram trazer mensagens de luz também, Maomé, Confúcio e etc. E aquilo não, né, a pessoa até se dispõe a ouvir, ela não rejeita aquilo, mas aquilo não faz um sentido muito grande para ela, porque ela se entende única e exclusivamente como um espírito encarnado. Na verdade, ela se entende como um corpo físico. Ela não tem ainda a visão do lado espiritual da vida. Para ela, a vida é essa do corpo físico. E quando esta vida acabar, ela vai se referir àquela ideia da Bíblia do pó viestes, ao pó voltarás. Ou seja, o corpo vai se desintegrar e não existirá mais nada. Até muitas pessoas que estão começando a sua jornada na doutrina espírita, e outras nem tanto assim, já me perguntaram isso, cara, você não se preocupa em estar falando sobre evangelho, sobre Jesus, sobre todos esses ensinamentos? Não, eu falo, deveria? Não, eu acho que sim, sabe por quê? Porque imagina que você morre e não tem nada. Imagina que você morre amanhã e não tem nada depois, não tem vida depois da morte, não tem reencarnação, não tem céu, não tem inferno, não tem purgatório, não tem sono, não tem julgamento final. Imagina que não tem nada disso. Aí eu falei, e daí? E a pessoa fala, como é que você vai se sentir? Eu falei, eu não vou me sentir, eu não vou existir. Né? Então parece uma coisa simples e lógica, mas nem sempre o é. Porque, vejamos, é uma história que atravessa os milênios, a história de Jesus, e não só a história de Jesus falando sobre o meu reino não é desse mundo, mas a história da existência de um aspecto espiritual, de uma parte espiritual em nós, que continua após a não existência da vida material. Não é só Jesus, né? Antes de Jesus, várias civilizações já trabalhavam com essa ideia, ou seja, nós estamos falando de 5.000 anos, 10.000 anos talvez,
dessa história do homem se entender. Dizem alguns cientistas que lá nas cavernas, né, existiam hieroglifos que representavam imagens de algo que seria uma divindade para eles, né? Então, se desde o homem mais primitivo existe essa ideia de uma continuidade dentro de nós, óbvio que nós podemos entender que isso seja uma forma de defesa psicológica para que nós não entremos numa depressão profunda, oh meu Deus, isso tudo vai acabar, e que nós tenhamos a mínima motivação para continuar. É um direito acreditar nisso, mas não me parece ser isso, né? Aí é a questão da fé, é a questão da fé, da crença, porque a ideia é tão forte que se nós formos procurar ao longo da história da humanidade, talvez nunca tenha existido. Se alguém conhecer diferente, se você aí de casa tiver informação sobre isso, bota aí nos comentários. Alguém já ouviu falar, por exemplo, de uma civilização completamente formada por ateus? Né? A maioria, pelo menos, a grande maioria da população, ateu, né? Ou sem qualquer tipo de crença espiritual e etc. Eu não tenho notícias sobre isso. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser mesmo, não estou sendo falso humilde, não. Mas, por favor, me informem. Então, se isso é assim há tantos e tantos milênios, qual é a probabilidade de ser simplesmente uma ideia construída para acalmar o nosso desespero em relação a um término, a um fim, né? A probabilidade de que exista é muito maior. E aí eu vou com uma outra lógica. Qual será a nossa pior situação? Será pior a nossa situação de não nos prepararmos para isso e existir, ou de nos prepararmos para isso e não existir? E aí cada um pode dar a sua resposta. Como vocês já conhecem, né? Talvez alguns aqui sejam novos, mas eu tenho mediunidade de leitura de pensamento, vocês vão responder aí, eu vejo os balõezinhos na cabeça de vocês e vocês em casa também. Então, não se preocupem em responder alto, mas qual é a situação mais grave para nós? É a situação de nós, não tem nada desse negócio de vida depois da morte, isso é bobeira, isso é história da carochinha. Desencarnou, morreu, né? Chegou tem. E agora? Não me preparei. Ou a situação de, não, nós vamos lá acordar em nosso lar, sendo tratados pelos espíritos, irmãos, etc e tal, e nem acordou para saber. Você vai se arrepender. Não vou existir para me arrepender, desculpa. Você vai ver o tempo que você perdeu. Não vou ver, eu não existirei para ver. Então, assim, é uma questão de lógica, tá? É uma questão pura e simples de lógica. Tira a religião disso e vamos pela lógica do raciocínio, e a gente talvez chegue a um ponto mais fácil de ser entendido. E aí, tem essa história do semeador, né? Então, o cara está jogando ali no terreno, que é aquele terreno de beira de estrada, que não dá nada. E é isso, é a gente escutando tanta gente falar sobre religião, e a gente, tá bom, bonita a história, né? Pô, Jesus, uma caminhada legal, pô, ele deve ter sido um cara, se ele existiu mesmo, né? Deve ter sido um cara muito maneiro e tal, mas, tá, tudo bem. E vai passando, né? A história de Jesus vai passando, periférica a nossa vida, e nós vamos deixando ela como se fosse uma história de um livro qualquer que nós leiamos para uma universidade ou para uma escola que tenhamos que fazer um trabalho, um resumo, né? Uma resenha e tal. E temos esse primeiro grupo de pessoas, né, que é a explicação aqui dada por Marcos, que fala sobre o grupo de pessoas que realmente não se sensibiliza com a mensagem religiosa, né? Será que nós estamos... Aí eu vou fazer perguntas para respostas silenciosas, vocês também não precisam botar nos comentários agora. Mas respostas silenciosas para nós mesmos, tá? Eu vou ler, mas eu não vou... Toda mediunidade tem uma ética, né, gente? Eu não vou ficar aqui detonando. Você não, você sim, você não. Vou ficar denunciando aqui quem está falando o quê. Pode ficar tranquilos, tá? Mas a pergunta é, nós nos vemos nessa posição de terrenos de beira de estrada? Você pode ser sincero porque você está respondendo para você mesmo, tá? E eu repito, eu não vou ficar espalhando aqui, não tem problema. Então, vamos lá. Você se vê na posição como sendo o terreno da beira da estrada, aquele que a mensagem bate ali para você, o Evangelho de Jesus é contado para você, né? Os ensinamentos de Deus, né, são contados e você, tá, legal, bacana, mas não tá. Será? Não, assim, fica parecendo uma pergunta meio óbvia, né? Porque, não, claro que não, se nós estamos aqui numa casa espírita, talvez possa existir alguém aqui, e é legítimo que exista, tá? Não é vergonha nenhuma,
que esteja tentando se dar essa oportunidade, mas ainda entende essa mensagem como algo distante, como algo que não é aplicável no nosso dia a dia. Tá? Basta isso, basta entendermos que o Evangelho de Jesus não é aplicável no nosso dia a dia para nós nos transformarmos em terreno de beira de estrada. Então, assim, eu proponho essa reflexão. Será que nós somos ainda este terreno de beira de estrada, que não dá nada, que nada floreia, né? Nada cresce daquilo que é semeado em nós? E aí nós temos a segunda observação, que é, a semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé. Tem um espírito tentando falar com vocês aí. E aí, o que acontece? É importante a gente saber se nós somos esse segundo terreno, tá? Que é a seguinte, vejamos, pedras, né? Você tem um terreno ali cheio de pedras. Você vai jogar as sementes ali, e aí o que acontece? Algumas vão crescer ali, tá? Porque tem as condições de clima, temperatura, umidade, que favoreçam para aquela semente germinar. Pode ser que aconteça. Só que a primeira chuva que vier, o primeiro vento que acontecer mais forte, a primeira intempérie, a planta vai embora, ela vai ser levada, porque ela não fincou raízes. Porque a raiz de uma planta não vai perfurar uma pedra para se fincar. De repente, se der um tempo legal, se ela der sorte e não acontecer nada, ela se enrosca numa pedra e fica ali, até cresce mais um pouco. Tá? Mas não é comum. O comum é que elas sejam arrastadas mesmo. E aí, como é que a gente trabalha com essa questão no dia a dia? Né? É aquela pessoa que entendeu que existe uma mensagem de Jesus ali, existe o Evangelho, tá? Eu estou falando a mensagem de Jesus, gente, porque estamos falando com cristãos. Mas, evidentemente, que a mensagem dos muçulmanos, a mensagem dos hinduístas, tem o mesmo fundamento, tá? Mas como estamos falando para pessoas que são cristãs, estamos falando da mensagem que é a mesma. Deus não privilegiaria uma parte dos seus filhos apenas com a mensagem só para estes, né? Então, todo mundo tem acesso a essa mesma mensagem, tá? Então, vamos lá. Essa mensagem nos tocou, nós sentimos uma imensa alegria. Eu acho até que muitos aqui vão se identificar com essa parte primeira dessa situação das pedras, porque foi um pouco daquilo que nós sentimos quando conhecemos doutrina espírita, tá? Alguns de nós até nos tornamos bastante eufóricos com isso. Nossa, a doutrina espírita é maravilhosa, a doutrina espírita explica todas as minhas dúvidas, todas as minhas questões, agora sim eu entendo tudo. E aí a gente teve um momento, ou estamos num momento, em que estamos tomados pela euforia de conhecermos a doutrina espírita, né? A revivência do Evangelho agora com um sentido muito maior para todos nós. Mas acontece alguma dificuldade grande na nossa vida, alguém muito próximo de nós que vai partir ao plano espiritual, ou uma perda muito grande na área material da nossa vida, e aí a gente pensa, meu Deus do céu, o que é isso, hein? Poxa, logo agora que eu comecei a frequentar a casa espírita, que eu pensei que eu ia ficar protegido, só acontece tragédia, né? Aí vem lá o sujeito do centro espírita e fala para você assim, meu irmão, essas são as tentações às quais nós somos colocados à prova, para que nós possamos demonstrar realmente o nosso amor pelo Mestre Jesus. Eu falo, o quê? Estou fora desse negócio. Não vou ficar nisso não, estou falando porque eu já ouvi isso, tá, gente? Não estou preparado para esse negócio eu estava quieto no meu canto, foi só começar a frequentar esse negócio de pedir, começou a acontecer um monte de desgraça na minha vida, né? Se é para provar, não passei na prova, não quero saber, né? Eu já ouvi isso, tá? Então, assim, parece cômico, tá? Mas é o que acontece muitas vezes. Então, é justamente esse caminho de pedras, em que a semente é lançada, a pessoa, olha, que legal e tal, mas aí acontece alguma coisa com ela fala, né? Porque é muito bacana, gente, no teatro da doutrina espírita, é muito bacana nós sermos plateia.
olharmos a situação que aconteceu com o André Luiz, nossa, o nosso lar, que coisa linda, ai, o André Luiz naquela laminha medicinal que curava a sua cutis perispirítica durante tanto tempo, e depois ele sai, ele vira um espírito maravilhoso, né? Olha, é legal a gente estar na plateia observando os outros espíritos, né, passando pelas suas dificuldades, sendo resgatados, sendo beneficiados pelo amor do Pai, isso é muito legal. Mas quando nós estamos no palco e que está acontecendo conosco, não é nada legal. Desculpa. Se alguém acha, eu não acho. Mas tem que passar. Então, e aí nesse momento é que muitos, quando estão no papel de atores, desistem. A mensagem está lá. A mensagem germinou. As plantinhas cresceram. Mas veio a primeira intempérie, levou tudo. E a pessoa se desaponta, a pessoa se decepciona, a pessoa acusa Deus, acusa Jesus, acusa a doutrina espírita ou a religião na qual ela estiver engajada, porque aquilo está acontecendo com ela e ela não merece. Então acontece demais isso. Conhecemos alguém assim? Vamos pensar. Lembramos de algum caso que seja semelhante? Vamos pensando. Tem mais um caso que ele fala da semente que caiu no meio de espinhos e representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Ou seja, nós somos espíritas, nós conhecemos o Evangelho, nós já estudamos o Livro dos Espíritos, nós gostamos muito da mensagem de Jesus, nós saímos da nossa casa num sábado à noite, quando tantas coisas interessantes poderiam estar nos chamando para falar e ouvir sobre Jesus. Mas o que acontece muitas vezes é que, quando vem as possibilidades de nós nos darmos bem com algum desviozinho aqui no mundo material, tirar alguma vantagem, mesmo que isso represente alguma coisa ruim para o nosso irmão em Cristo, nós não pensamos duas vezes. E muitas vezes nós falamos, mas se eu não fizer, alguém vai fazer, né? Alguém vai se beneficiar. Mas se eu não me aproveitar dessa oportunidade, né? Mas olha só, alguém vai ser prejudicado. Mas aí não é problema meu, né? Eu estou fazendo aqui meu negocinho aqui e tal, mas... E a gente não tem esse pensamento de sociedade. Nós gostamos até, um reflexo disso é que nós gostamos muito de apontar o dedo para os nossos irmãos que hoje dirigem as nossas nações, os nossos estados, as nossas cidades, os nossos irmãos que optaram pela carreira política, que hoje é uma palavra que dá até urticária nas pessoas, né? Política, não gosto de falar sobre política e tal. Mas é por isso, né? Porque a gente acaba entendendo, no fundo, a gente acaba entendendo que essas pessoas não provêm de outros planetas, né? Esses que são nossos administradores na política aqui do planeta Terra, não são retirados das comunidades do sudoeste de Saturno, nem do noroeste de Júpiter, para que venham aqui e sejam colocados colonizando a Terra e trazendo a sua... doutrina de uma forma déspota, de uma forma que estão impondo para nós que é obrigatório ter corrupção, que é obrigatório fazer desvio de verbas e etc, etc. Eles saem do meio de nós, eles são a sociedade na qual nós vivemos e nós os colocamos lá, e aí eu não tenho como não citar a lei de afinidade. Se nós colocamos pessoas que nos dirigem, que têm essas tendências, nós estamos muito mais próximos delas do que nós imaginamos. E não estamos, talvez, numa posição de crítica tão quanto mais a essas pessoas, sem que antes nós avaliemos a nós mesmos. Para saber se nós tivéssemos essas oportunidades, se nós faríamos ou não. Pequenos delitos, pequenas coisas que nós costumamos fazer. Vou parar o carro aqui na fila dupla, rapidinho, só enquanto meu filho sai da escola, rapidinho, só para deixar ele aqui, né? Mas você não quer comparar isso com desviar R$1 bilhão da verba dos hospitais. Eu não estou fazendo comparação, é uma analogia. Talvez, proporcionalmente, a gente não tenha acesso a R$1 bilhão, mas a gente tem acesso à vaga ali na frente da escola. E mesmo naquele pequeno universo a gente comete os nossos delitos. O que nos leva a crer que nós não cometeríamos o mesmo delito lá, diante de R$1 bilhão?
né? Não, nada me convence de que há uma diferença cabal entre essas duas coisas, né? Tem aquele velho provérbio, né, de que se você faz com pouco, você faz com muito, né? Se não dá para confiar com pouco, evidentemente não dará para confiar com muito. Então, são provérbios da sabedoria popular que vão nos ensinando, que vão nos instruindo para que a gente reflita sobre nós mesmos e entendamos quem nós somos. E aí, muitas vezes, nós, quando vemos a possibilidade do sucesso material, nós jogamos qualquer lado de moralidade, de ética, de espiritualidade às favas. Nós não nos importamos com isso, né? Porque, olha, eu tenho uma chance aqui de me dar bem nessa situação aqui e tal. Mas e depois se eu for para o umbral? Depois eu me entendo lá no umbral. Depois, não, né? Não deve ser tão ruim assim, né? Eu pego uma parte do dinheiro aqui e dou para a caridade, né? Então a gente sempre está tentando arranjar um jeito, uma maneira de nos defendermos nas coisas que muitas vezes seriam indefensáveis dentro da lei mais pura. E estamos aí. Agora, temos aí a última parte, que é o terreno bom, é aquele terreno em que realmente as pessoas recebem os ensinamentos, recebem as sementes que são atiradas por Deus, através do Evangelho, dos missionários que vêm até o planeta, né, para nos ensinar, e essas sementes germinam a ponto de, quando nós estamos expostos a situações de dificuldade, nós agirmos da forma como entendemos que Jesus agiria. Nós temos a resignação, nós temos a paciência, nós temos o respeito ao próximo, nós temos o amor, a caridade, agirmos dessa forma. O que para nós muitas vezes é uma surpresa encontrar pessoas assim entre nós, habitantes da Terra. Nós falamos, nossa, mas cara, esse cara não é daqui, esse cara é um anjo na Terra. Quantas vezes nós não falamos essa frase? Nossa, esse cara é um anjo na Terra. E às vezes a pessoa fez um negócio mais banal dentro da lei divina, que é ajudar o próximo. Fazer ao próximo aquilo que querias que fizessem a ti mesmo. Então, assim, a gente está num momento de reflexão, a gente está num momento que, na minha visão, o Evangelho ajuda muito nessa terapia que a gente pode fazer conosco. O Evangelho nos provoca esses pensamentos. É claro que para isso a gente tem que se expor a esses pensamentos, a essa provocação de nós mesmos, né? A provocação do Evangelho. Qual de nós está aberto, está disposto a se expor a essa provocação? Não é agradável. Não vamos mentir aqui, dizer que isso é muito fácil, isso é um processo tão gostoso saber o quão inferiores nós somos. Não. Porque nós estamos falando com espíritos que lá, na pergunta número 785 do Livro dos Espíritos, são classificados como sendo orgulhosos e egoístas. Tá? Então, é com esse tipo de espírito que nós estamos falando. Então, claro que alguém aparecer e, para se avaliar e cavar bem onde estão os seus defeitos, qual é a facilidade disso? Nenhuma. Qual é o prazer que dá esse trabalho? Nenhum. Não vamos nos iludir, porque são essas ilusões que fazem com que nós não concretizemos o nosso trabalho. E aí, para tentar aqui já encaminhar para um fechamento, vocês sabem que eu já falei isso aqui várias vezes e não tomaram providência nas reuniões mediúnicas da casa. Os relógios das casas espíritas têm um espírito obsessor por trás, né? Então, assim, a gente começou a falar faz 5 minutos, já passaram 40 quase. O cara fica lá mexendo no ponteirinho, né? Então, nesses minutos que a gente tem para conversar aqui, né, que não passam de 7, eu queria já encaminhar aqui, mas deixando aquela reflexão que eu prometi no começo da nossa conversa, né? Durante a nossa exposição aqui, a gente falou sobre vários tipos de terreno, né? A gente falou sobre as sementes, tá? E aí eu volto à ilustração da parábola do semeador. Jesus conta que havia o semeador. Olha só o contexto. Nós estamos aqui reunidos num sábado à noite. Nós estamos aqui ouvindo, estudando e interagindo mentalmente a respeito do Evangelho de Jesus. Nós vamos sair daqui, talvez muitos, com vontade de ler essa parábola no Evangelho e tentar trazê-la mais fortemente para as suas vidas, né? Então, diante desse contexto, eu vou fazer uma pergunta óbvia, gente. Da parábola do semeador, Jesus conta que havia o semeador e ele coloca um saco cheio de sementes nas costas e sai a semear em diferentes terrenos. Olha aqui, semeador, saco de semente, terreno. Quem somos nós nessa parábola? Agora pode falar.
Hã? As sementes, nós somos a semente, nós somos o Evangelho de Jesus. Já? Será? Quem discorda? Quem acha que não? Aonde? É o Espírito que você está vendo ali, né? Não, levantou um braço ali. Fala. Nós somos os terrenos, né? Então, é essa reflexão que tem que ficar na nossa cabeça. Já fiz essa pergunta em algumas casas, tá? E a maioria das vezes eu ouço a resposta: nós somos os semeadores. Então, leia a pergunta 785 do Livro dos Espíritos. As primeiras palavras dos Espíritos, quando respondem a quais são os maiores obstáculos ao nosso progresso, são orgulho e egoísmo. Então, nós somos semeadores mesmo, tem certeza? Né? Nós temos momentos de semeadores, também não vamos exagerar, nós não somos só terreno. Nós somos terreno para que esse terreno adquira sementes, faça com que elas cresçam e dali multiplique. Mas para isso o terreno tem que ser bom, as plantas têm que crescer saudáveis e com sementes boas para serem colhidas. Então nós também vamos ofertar sementes. Nós também semearemos, porque a gente sabe que até os efeitos da natureza, o vento pode bater numa árvore e levar uma semente, uma fruta para outro lugar, e nós seremos também semeadores. Mas enquanto isso, nós precisamos entender que nós estamos na terra, na grande maioria de nós está na terra como terreno. Então, o grande trabalho nosso não é com o nosso vizinho, não é com o nosso companheiro de trabalho na casa espírita, esse não precisa, né? Esse é evoluído. Não é com o nosso professor, não é com o nosso aluno, não é com o nosso patrão, com o nosso empregado. Não é. O grande trabalho, a grande missão que nós precisamos fazer é em nós. A gente precisa se transformar em terreno fértil. A gente precisa se transformar num terreno que absorva as sementes, que faça com que essas sementes cresçam em nós, que faça com que essas sementes germinem, que faça com que elas se mantenham ali nos momentos em que nós formos testados pelas intempéries e nos momentos em que as tentações do mundo material aparecerem. Que nós nos sejamos firmes no propósito de sermos terrenos férteis. Isso é a reflexão da parábola do semeador na minha visão. Eu comecei essa conversa aqui falando para vocês que a gente ia falar de novo sobre um tema que milhares de pessoas já falaram, mas que de alguma forma eu queria trazer a minha visão sobre isso. Que não é especial, não é diferente, é só a minha visão. Tá? Mas para a gente refletir, para a gente voltar para casa hoje, com um propósito, porque... Como combinar? Né? Com esse friozinho, era legal estar do lado da lareira, era legal estar tomando um suquinho de uva. Né? Que foi, gente? Tomando um suquinho de uva, comendo um queijinho, né? Em volta da lareira. Né? Mas a gente decidiu sair de casa, a gente decidiu vir aqui, pegar esse frio e tal. A gente decidiu vir aqui. Se a gente decidiu dar 1 hora e pouco da nossa vida aqui, não pode ter sido à toa. A gente não pode sair daqui e voltar para casa do mesmo jeito que a gente chegou aqui. A gente precisa voltar com o trabalho de casa. A gente precisa voltar pensando, poxa, valeu a pena ter ido lá. Evidentemente que não teria sido por minha causa, mas pelo Evangelho. Por essa reflexão que o Evangelho propõe para todos nós. Que nós possamos ser terreno. Que nós possamos nos ver como aqueles que ainda precisam ser arados, preparados, precisam levar enxadada, precisam lá que as minhocas fiquem fazendo lá o trabalho de arejar o solo e tal. Então, nós somos esses que precisamos passar por essas situações que nos machucam, mas nos transformam. Né? Então, isso é uma mensagem de Jesus para a felicidade. Lembra que eu comecei falando isso aqui também. Comecei falando que a gente veio aqui hoje para descobrir caminho de felicidade. A gente não veio aqui para continuar acreditando que religião é aprender a sofrer, é se resignar, é passar pelo karma. Religião não é... Olha, está longe de ser isso. Doutrina espírita está muito longe de ser isso. Doutrina espírita é mensagem de felicidade, porque se a gente entender isso, a felicidade deixa de ser um ponto lá na frente a ser alcançado e que nós denunciamos nas nossas falas. Porque quando eu for um espírito puro eu serei feliz. Porque quando eu evoluir eu terei felicidade. Porque quando eu me libertar das minhas mazelas. Não é. Felicidade não é ponto futuro infinito a ser alcançado. Felicidade é caminho. Já podemos vivenciar parcialmente essa felicidade
ao nos alinharmos o caminho. E o Evangelho é o caminho. E Deus faça com que nós tenhamos essa mensagem muito sedimentada em nossos corações como um terreno fértil e que a gente possa também virar semeador no futuro, mas que já possa ir semeando com os frutos que as nossas árvores puderem dar já de bem para aqueles que caminham ao nosso lado. Mais uma vez agradecendo à Casa de Deolinda Amorim, Casa de Cultura Espírita Deolinda Amorim, por esse espaço que vocês sempre nos dão aqui com muito carinho e desejando a todos uma ótima noite. Graças a Deus. Querido Breno, aí, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de reflexão, de ouvi-lo, né? Das parábolas. Talvez essa seja a parábola mais importante de Jesus. Já foi a primeira parábola dele, né? A primeira que ele coloca no Evangelho. E é a única que ele explica. Essa é uma outra característica interessante, né? Jesus falou várias parábolas, né? Um monte delas, mas só explicou uma, que foi a primeira, que é a parábola do semeador, que deve mostrar para a gente o que é a importância dessa parábola, né? Jesus colocava as parábolas, as pessoas tinham que interpretar, né? Vai ser difícil, tá lembrando aí na empresa aí que a gente trabalhou, a gente ficava brincando que tinha duas reuniões. Uma era reunião mesmo, e a outra era reunião no corredor para o pessoal dizer o que ele falou. O que você entendeu da reunião? Ninguém tinha entendido, tinha duas reuniões. Para a gente tentar ver o que ele tinha falado para a gente. Agora imagina Jesus ensinando uma parábola, né, que carecia de interpretação. Como é que as pessoas iam interpretar? Então esse trabalho da interpretação ficou muito para o futuro, né? Essa era a grande intenção de Jesus, né? Como é que eu deixo essas coisas para que no futuro as pessoas pensem, né? Hoje tem livros bastante interessantes só sobre parábolas, né? Jesus, né? Alguns deles, até colega nosso, né, Fonseca? Um deles é o Frederico Kremer, né? Que tem um livro, Jesus de Nazaré, livro trabuco ali também só sobre parábolas. Um outro colega nosso, Juarez Perissé, também tem um livro refletindo sobre parábolas, também importante. E também deixaria Rafael Papa, hoje um expositor bastante importante da atualidade, tem um livro só sobre parábolas dele. Então observa, e mais, eu imagino a gente daqui a 2000 anos, as pessoas continuando a ter outras interpretações, né, das parábolas, do que Jesus quis realmente dizer para o futuro, já que as interpretações são de acordo com o nosso estágio evolutivo. Então as pessoas, né, naquela época iam muito para a interpretação literal. Hoje a gente acha que a gente faz as interpretações, mas no fundo, também temos interpretações literais. No futuro nós vamos ter melhores entendimentos das parábolas. Muito bom, Breno. Excelente aí, obrigado aí pela contribuição aí fantástica. Precisamos, então, tem duas mensagens, né, que dois avisos aí que Márcia me passou, né? Um deles é a Feira do Livro Espírita aqui de Teresópolis, né? Então esse é um movimento aí do 13º Conselho Espírita de Unificação, e nós estaremos com as outras casas de Teresópolis, então, na Calçada da Fama, no dia 17 e 18 agora, né, de abril. Então, isso é uma sexta e sábado, vamos estar lá das 10 às 17 horas. Obviamente, como sempre, aqueles que quiserem participar trabalhando, será sempre um prazer, é só falar com a gente ali. E nós estamos organizando isso daí, né? Temos aqui Deise, a diretora também, Cris, está à frente desse trabalho, e estaremos lá, dia 17 e 18, uma sexta e sábado. Não esquecendo que 18 de abril é dia do livro espírita, né? É o dia em que foi feito, então, a publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, Calçada da Fama, temos esse encontro, é um trabalho importante dentro do movimento espírita, é a chance que a gente tem, né, de estar em plena Calçada da Fama, né, você falando sobre livro espírita, vendendo livro, mas cá entre nós o mais importante é estar presente com os livros espíritas, né?
A Associação Médica Espírita de Teresópolis, então, dia 26 de abril, às 10 horas, né, através do Facebook da AME ou YouTube da AME Teresópolis, né, teremos, então, o Dr. Domingos Vaz do Cabo, Domingos José Vaz do Cabo. Ele é um homeopata, né, e o tema é Fé, Esperança e Amor, o papel destas virtudes no processo de neurodesenvolvimento. Então, dados os avisos e a pergunta de sempre. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Aline. Seja muito bem-vinda, Aline. Prazer recebê-la aqui. Tá? Mais alguém? Pois não? Como é que vai? Seu nome? Ariane. Tudo bom, Ariane? Prazer aí conhecê-la e seja muito bem-vinda aí também, tá? Vocês querendo aí alguma informação da casa, mas eu sei que vocês já vieram com pessoas que conhecem bem a casa também, mas querendo informações, aí será um prazer aí para nós poder ajudá-los aí também, tá? Então vamos passar aí para a nossa prece de encerramento, né? E depois então para o trabalho de passe, lembrando que o trabalho de passe não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem então que nós chamaremos, né? Leonardo, como você foi o único que acertou hoje a pergunta que o Breno fez, você tem que fazer a prece hoje de encerramento como prêmio por ter acertado aí a pergunta do Breno, aí, que nós somos terrenos. Boa noite a todos. Vamos orar. Deus, Pai Celestial, Criador de todo o universo, Jesus, querido amigo, potestade responsável pela terra, elevamos agora o pensamento a Ti, para que por Teu intermédio roguemos ao Pai harmonia para essa esfera celeste. Fazer com que todos os fluidos gerados aqui nas reflexões desta noite possam servir de bálsamo a todos os habitantes desta orbe, para que aqueles espíritos que encarnaram com a missão de serem responsáveis pela condução política do planeta possam, harmonizados contigo, tomar as melhores decisões para a condução do nosso destino e do nosso futuro. Pedimos bênção a todos que vieram a esta casa e a todos que dela participam, encarnados e desencarnados. Agradecemos o trabalho com o qual ganhamos nosso sustento digno. Agradecemos o teto que podemos contar nesta noite fria para nosso repouso e agradecemos o pão que nunca falta em nossa mesa. Obrigado por tudo, que assim seja.